Olá, todo mundo, boa noite. Hoje nós vamos inaugurar o nosso canal do YouTube aqui do projeto Cidade, que é Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação em Ambiente Digital. É um projeto de extensão da Federal de Santa Catarina e da Estadual de Santa Catarina. E nessa nova engrenagem, nessa nova tentativa de expandir o nosso projeto, nós estamos promovendo encontros, exatamente, a Cidade Convida, para conversar com pessoas de campos profissionais que nos interessem e que tenham a acrescentar. E hoje nós vamos inaugurar com uma conversa, uma entrevista ao Lucas Zavak, que é um cientista da computação, ele tem um canal, é um youtuber com um canal, que é o Teclas, e é uma pessoa com uma visão de esquerda, uma pessoa com uma visão crítica. Então, nós vamos pedir para que ele nos explique muitas coisas a respeito de internet e algoritmos e essas coisas. Boa noite, Lucas. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E eu já vou começar as minhas questões, porque são muitas e a gente quer aproveitar a tua visão do outro lado, que não é a visão aqui de quem não está pela TI, né? Uma visão interna desse grupo. E a minha primeira pergunta é o seguinte. Cara, nos anos 80, 90, a gente achava que a internet ia ser uma coisa massa, uma coisa que começou com academia, com militar, e a gente achava que ia trazer liberdade, informação, conhecimento. E como é que a manipulação desses algoritmos levaram a gente para essas big techs multimilionárias, né? Como é que esse pessoal enriqueceu via internet? O que aconteceu? O que passou a ser mercadoria que não era? Conta para a gente. Então, muito obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui. Então, assim, e se o volume do áudio não estiver legal também pro pessoal do chat, digam aí, porque é sempre bom a gente já ver aqui desde o início. É uma ótima pergunta, porque isso é um dos grandes temas, né? Tu introduziu sobre o canal Teclas, Tecnologia e Classe, que eu faço, né? Eu tento fazer essa visão, tu disse, né? Uma visão crítica da tecnologia, e isso é um dos pontos-chave que tô sempre trazendo no canal. Eu sempre brinco, né, que o canal é muito simples, é só tentar ter uma visão crítica da tecnologia. Acho que na quinta passada eu lancei um vídeo que fala sobre o conceito do fetiche da tecnologia, que é uma derivação do conceito fetiche da mercadoria do Marx, mas em resumo é basicamente a gente achar que a tecnologia é uma coisa mágica, entre aspas, é uma coisa separada da sociedade. Quando, na realidade, a tecnologia ela não só faz parte da sociedade, como ela está inserida em todos os conflitos e disputas da sociedade, como ela é moldada por tudo isso. E não entender isso, que quando tu faz essa pergunta, a gente nota como, no geral, a gente, né, no senso comum da sociedade, o jeito que a mídia fala, o jeito que a gente vê nos filmes e tal, que existe essa separação. Parece que a tecnologia ela é uma coisa separada, que ela, logo, né, ela não traz os vícios da política, ela não traz os vícios da luta de classes, já, né, que é umas coisas que a gente traz no canal. Então ela vai nos salvar, ela vai ser um caminho diferente. E eu já vi isso, assim, na minha prática, digamos, de ativismo e tal, porque desde a faculdade eu já me envolvia com o movimento do software livre, que a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, mas que é um movimento já mais à esquerda, digamos, dentro da própria computação, que acredita muito na questão do compartilhamento do conhecimento, de que nós vamos construir uma nova sociedade, assim. Eu vi crescendo movimentos, eu vi a discussão em torno do Marco Civil da internet, que foi um momento muito interessante no Brasil, onde realmente a gente pensou uma legislação pioneira no mundo para a regulamentação da internet, com a participação da sociedade civil, com uma grande participação. Então eu vi todas essas coisas, pensando exatamente como tu disse, a internet é uma coisa tão legal, né? A tecnologia é uma coisa tão legal que surgiu e pode nos salvar, e eu vi a derrocada desse pensamento. Eu lembro até bem claramente que depois de eu já estar formado na URGS, que é onde eu formei,
computação, eu vi uma palestra de um amigo meu, que é o Leonardo Foleto, que ele é do site Baixa Cultura, ele escreveu um livro sobre cultura livre e tal, e eu vi uma palestra dele falando sobre isso, como é que as coisas deram tão errado. E eu acho que o motivo, eu já falei bastante, a gente pode explorar de várias maneiras, é que não está separado da sociedade. E a sociedade, no geral, ela tá dando essa derrocada, tá dando essa virada política, essa virada para novos problemas aí do novo século que a gente tem, e a tecnologia não podia deixar de fazer isso. Tu citou a questão da mercadoria, isso é uma das análises que eu faço bastante, também acho que é uma análise bastante simples, mas é isso, se a tecnologia precisa ser criada como mercadoria, porque as coisas todas, para existirem no sistema capitalista, para se multiplicarem, elas têm que ser boas mercadorias, né? Uma coisa que não é uma boa mercadoria tem muita dificuldade, está sempre remando contra a maré. A tecnologia que se reproduz, a tecnologia que existe no mundo, é uma tecnologia feita como mercadoria para ganhar dinheiro, para reproduzir o capital, para acabar defendendo os interesses de quem já tem muito capital no mundo. Então, todas essas são decorrências disso, né? Tudo que a gente vê. E eu acho que daí sai milhões de análises que a gente pode fazer, mas essa análise simples é a que a gente sempre começa lá no canal, e daí a gente comenta muito notícias, comenta acontecimentos sempre por esse viés. Mas dá uma dica para nós de como é que isso acontece, assim, concretamente. Como é que o algoritmo vira essa coisa, assim... o que é que ele rende dinheiro? Como que ele fez isso? O que é que ele manipulou? Eu vou dar um exemplo de uma dinâmica específica que eu acho que é bastante sui generis, bastante bizarra, mas que demonstra tudo isso. O fenômeno das fotos de Jesus Camarão. Não sei se tu já ouviu falar sobre isso. Sim. Então, enfim, isso é um fenômeno que o pessoal já deu um nome em inglês, que eles estão chamando de slop. E slop quer dizer porcaria, lixo, gosma, como se fosse. E é meio que um trocadilho com o termo spam já, que também era um nome para um presunto ultraprocessado, porque o spam, né, o spam que a gente chama no Brasil, a português mesmo, é as mensagens, né, repetitivas para te vender propaganda, conteúdo criado automaticamente, que não tem muito valor. O slop é basicamente isso, sendo aplicado à geração de conteúdo, imagens por IA. E por que o slop do Jesus Camarão especificamente se proliferou, com o perdão da palavra, pelo Facebook também? Porque na economia da internet, do Facebook lá, de propagandas e de anúncios, na Índia especificamente, eles têm o dinheiro deles muito valorizado com relação a quanto eles recebem no Facebook, e vários influenciadores começaram cursos mesmo, né, explicações, assim, tutoriais de como ganhar dinheiro no Facebook, e os tutoriais são: descubra um nicho de imagens que são interessantes, que causam emoções nas pessoas, que viralizam, usem essas ferramentas de IA, que são gratuitas hoje, né? A gente pode até falar sobre por que elas são gratuitas, subsidiadas pelas Big Techs, mas hoje são gratuitas. Usem esses geradores de imagem, postem na página do Facebook, e eles literalmente... eventualmente vou trazer um vídeo muito maior sobre isso no canal, mas eles fazem tutoriais de: olha só, com essa imagem, com 1000 cliques, eu ganhei $5. E daí, traduzindo isso para rúpias, é muito dinheiro. Então, por causa dessas ferramentas estarem disponíveis, dessa dinâmica social, do engajamento nas redes sociais, da maneira como o algoritmo visa colocar na tua frente o que engaja, e junto com propagandas, e por causa de como isso interage ali com a economia da Índia especificamente, nós temos esse fato social acontecendo, Jesus Camarão. E isso é um microcosmo do que tudo acontece nos algoritmos. Outro exemplo que aconteceu também é como deixa eu só abrir a porta aqui rapidinho, que a minha esposa chegou em casa e o cachorro quer sair. Recentemente a gente também teve uma fake news que foi criada no Reino Unido sobre um suposto jovem imigrante que teria assassinado umas pessoas. Isso causou revoltas, causou uma onda de linchamentos, foi instrumentalizado pela extrema-direita. Aparentemente a fonte disso é um site paquistanês também, por coincidência também, da mesma região do mundo ali que a Índia, que procura notícias que mobilizem, né, emoções das pessoas, que gera esses cliques, e posta elas numa página do Facebook que finge ser um veículo de mídia que tem alguma reputação, mas não tem.
Então, a princípio, não foi nem inicialmente pensado pelo pessoal da extrema-direita que instrumentalizou isso. Isso foi feito pela dinâmica de vamos ganhar dinheiro em cima dos algoritmos. Mas por que tudo é um sistema? Porque o Facebook se beneficia desse sistema de propaganda, do sistema de engajamento. Eventualmente a gente pode falar da questão da primeira eleição do Trump, que tem a ver com a Cambridge Analytica e como eles usaram os dados para segmentar pessoas, para fazer propagandas e tal. Então o que eu quero dizer é que a maneira como os algoritmos funcionam é para ganhar dinheiro. É para reproduzir o capital. Só que isso tem uma sinergia com todas essas maravilhas, né, entre aspas, que a internet nos cria. E daí depois, né, na interação do mundo real, como essas coisas vão acontecendo, também isso vai se adaptando para acabar transformando o mundo nisso, assim. Então a análise, ela tem, digamos, várias camadas e eu só comecei a dar alguns exemplos, a gente pode ir descascando eles, eu acho, e descobrindo como faz, mas acho que isso dá uma ideia de mais ou menos como a coisa degringolou e chegou nesse ponto, né? Não foi, assim, nem planejado, nem pensado, mas por a gente estar inserido nessa lógica do capital, reprodução, de como a internet funciona, a internet não pode virar essa coisa que eu queria também que fosse, achei que fosse, que era um bem para o mundo, e uma coisa que seria sempre boa. Ela vai virar, na realidade, uma ferramenta para reproduzir o capital. Lucas, me diga aqui o seguinte, como é que funciona essa internet? É uma coisa centralizada? É uma coisa que a gente pode confiar? Há um tempo atrás teve um bug aí, um problema em várias máquinas que usavam acho que foi o Windows, nem Era sei. tipo um antivírus, um antivírus do Windows, exato, o CrowdStrike, né? Que Então, parou quer os dizer, aeroportos, hospitais, então, a gente deixar em nuvem, instituições financeiras, será que aquele seriado Mr. Robot, que eu até gostei, não sei se tu gostou, mas eu gostei, eu adoro. né, de hackers que podem botar tudo instável, isso é real? Há segurança nessa internet ou é mais discurso? Não, tem várias perguntas aí, mas eu vou... a internet em si, né, ela é uma rede de computadores. Né? Essa é a explicação. Mas é muito interessante a gente começar do início. Eu acho que é uma boa a gente explicar, basicamente... Porque é uma discussão que eu acho que ela vai voltar sobre como a internet funciona e como ela foi pensada. A internet, primeiro, como tu tinha falado na outra pergunta, foi pensada pelos militares, depois pelas universidades, nos Estados Unidos. Outros países desenvolveram coisas assim também, mas o modelo dos Estados Unidos ganhou e foi exportado para fora e hoje ainda é muito centralizado lá neles. Que era a ideia que a gente teria computadores com um cabo ligando, que eles poderiam trocar informações um com o outro. E quando tinha poucos computadores, isso era bem mais fácil de imaginar. Era um computador na universidade A, um computador na universidade B, um pesquisador podia mandar mensagens para os outros, poderia trocar arquivos, resultados, artigos, todas essas coisas. Muito fácil. Depois, né, que começou a ser expandido para uso comercial e outras coisas, a gente começa a ter uma topologia, né, vários pontinhos ligados com vários cabinhos até várias outras coisas. E a internet, ela não foi pensada para ser um sistema centralizado, que nem tu disse. Ela foi pensada, inclusive, que a gente iria se conectar eventualmente, mas a gente poderia estar desconectado de outros computadores que existem no mundo. Eu acho que isso, tu pode até me dizer se é estranha essa ideia hoje, mas a ideia é de que a gente possa não estar conectado com algum computador no mundo. Então, a gente sempre imagina que todos os computadores hoje que estão ligados e acessam a internet, nós vamos poder acessar tudo. Mas na internet, no início, essa não era a ideia. A ideia era que eu veria a internet até um ponto ali, né, como se eu vou entrando pelas ruazinhas, uma hora eu chego numa rua sem saída e eu não consigo passar por ali. E a internet foi pensada assim como uma descentralizada mesmo. Tanto que parte da ideia da internet é que às vezes a gente não ia achar alguma coisa, às vezes a gente não ia encontrar algum computador que a gente está procurando. Só que por causa desses fenômenos que a gente estava descrevendo, de como se desenvolveu a tecnologia, as empresas, se criou uma centralização muito grande. Então, para citar um exemplo de como essa centralização ela acaba emergindo. O problema do spam nos e-mails era muito sério no início dos anos 2000. Então, a gente tinha o nosso e-mail, eu estava recebendo, e vários desses e-mails eram coisas inúteis, eram golpes, dizendo que era um príncipe da Nigéria, que queria te passar dinheiro para tentar roubar tuas contas e tal. Com o tempo, algumas plataformas como o Gmail, que é do Google, conseguiu fazer um filtro muito bom para esses e-mails, e daí por eu participar, né, ter a minha conta no Gmail, eu não vejo mais esse spam. Inclusive, um bom exercício aí para vocês irem na caixa de spam, que é os e-mails que são filtrados pelo Gmail, provavelmente vai ter centenas de e-mails lá, eles são deletados a cada mês, mas tem vários desses e-mails. E isso foi uma solução para um problema. Como a solução para, por exemplo, também
os vídeos no YouTube é uma solução que foi muito boa. Antes do YouTube era muito difícil encontrar vídeos na internet. A gente pedi para quem se lembra, lembrar disso. A solução das músicas no Spotify, todas essas coisas. Mas isso foi gerando uma topologia da internet hoje, onde ela está centralizada em grandes empresas e muito centralizada nos Estados Unidos. E a tecnologia, no geral, né, mas geralmente não só na internet, também tem esse mesmo problema. Estamos muito centralizados em algumas soluções tecnológicas em alguns países, e isso gera situações em que foi sem querer, né, foi um acidente, uma tragédia lá, que uma atualização fez os aeroportos pararem, fez não, os hospitais pararem e tal, mas já aconteceu muito antes os ataques que a gente chama dos ransomwares, né, que são os, para usar o termo coloquial, víruses que atacam outros software, outros computadores para tentar extrair um dinheiro. Eles mostram isso no Mr. Robot, né, também, em alguns momentos, como funciona. E teve casos, eu acho que foi em 2017, um ransomware chamado WannaCry, que foi usado no Reino Unido, principalmente atacou muitos hospitais, atacou a infraestrutura, os trens, os ônibus, esse tipo de coisa. E realmente várias das empresas e instituições afetadas pagaram a recompensa para recuperar seus sistemas, porque eram serviços essenciais, né? Então, eu falei vários tópicos, tinha várias coisas aí, mas a tecnologia, ela não necessariamente de internet, as outras foi pensada para ser centralizada. Hoje, parte do problema que a gente tem por causa do nosso sistema econômico é essa centralização, e a descentralização é um pouco diferente, um pouco difícil, tem suas dificuldades práticas também e tem as dificuldades econômicas também. Por exemplo, o Google não quer ser descentralizado. Eles gostam de ser um hub hoje onde eles são os maiores donos da busca, donos do maior navegador, donos do maior sistema operacional de celular. E, obviamente, isso é um problema, tanto economicamente quanto, enfim, para todos os outros aspectos sociais também, políticos que a gente tem disso. Isso me lembra a análise, né, do Amadeu e de outros de colonialismo digital, quer dizer, então, que os dados estão realmente de posse de outro país. Os dados de todos os usuários estão, né? E eu adoro... Eu tenho que sempre falar desse livro aqui. O primeiro que o Sérgio Amadeu é um cara, uma grande influência, e o prefácio desse livro, Colonialismo Digital, é dele. Sim. Isso o Walter Lippold. Tô louco pra fazer alguma coisa, chamar ele pra canal lá também, o Walter. Sim, porque eu acho que a maneira de enxergar isso, que eu acho que é a maneira mais persuasiva, que inclusive o Sérgio Amadeu fala logo no prefácio desse livro, é que hoje a nossa economia está privatizada para dentro de plataformas que a gente não controla. Então, para a gente ser entre aspas, empreendedor de si mesmo no Brasil, né? Fazer um bolo de pote, ser um influencer, um youtuber, trabalhar de Uber, a gente está dentro dessas plataformas todas. E eu citei alguns empregos, né, que são mais modernos, que usam as plataformas, mas notem que pelo uso do celular para fazer vendas, para divulgar o teu trabalho, da tecnologia que está tão imiscuída em todas essas coisas, a gente acaba estando sempre interagindo com as plataformas lá de fora, que a gente não controla. E a ideia toda é que existe um risco na soberania aí, mas também existe esse domínio econômico de que tudo que a gente faz aqui dentro acaba gerando um lucro, movimentando a economia de outros países. E é por isso que se usa o termo colonialismo, porque a expansão dos mercados, ela hoje pode ser feita por meio da tecnologia, e essa expansão também vai ser defendida por meio de daí depois política externa, ameaças de força, guerras, coisas assim também, entendeu? E tem um comentário muito legal que o Davidson e o Walter fazem nesse livro, é como daí os aspectos da racialização, da exploração do trabalho, eles existem aí exatamente porque quando a gente para de ter essa visão mágica da tecnologia, de que ela não está ligada à sociedade, a gente começa a se aprofundar nesses processos e a gente vê que para existir uma ferramenta que está fazendo todas essas coisas, tem muito trabalho, e esse trabalho, como todo bom trabalho precarizado no capitalismo, vai ser feito na periferia do sistema, vai ser feito por pessoas racializadas que estão recebendo muito pouco. Então, esse colonialismo digital, nesse livro, é uma ótima introdução, acho. Tem muita bibliografia mostra como tudo isso
cria essa nova economia, né? A economia que o pessoal chama 4.0, a economia da internet e tal, mas como isso acaba sendo uma nova expressão do colonialismo. Punk. E agora, quando você tocou no assunto da economia, eu quero que você comente uma coisa que é meio impressionante de um vídeo do Átila que você comentou sobre precificação dinâmica, eu acho que é o nome que ele... Ou seja, uma nova inflação, novos preços. Como é que um algoritmo faz um negócio desse? Conta pra gente. Esse vídeo é um vídeo bem legal do Átila, e eu reagi a esse vídeo do Átila, eu reagi ao vídeo de um influencer dos Estados Unidos, que o nome do vídeo do Átila é algo como tudo vai ficar mais caro e a culpa não é da inflação, porque ele está se referindo a essa maneira como os algoritmos, eles usando todas as informações que eles têm sobre quem está comprando, sobre o mercado, que é bem mais fácil ter hoje com essas tecnologias da informação, eles vão te cobrar exatamente no limite do que tu pode comprar. É como se fosse a livre oferta perfeita. Eu ia dizer o livre mercado, mas não é exatamente isso. Como se fosse a livre oferta perfeita. Ou seja, quanto você pode pagar por isso? Eu quero pagar menos, mas não, se você pode pagar por isso, eu vou dar um jeito de você ver esse preço, você pagar exatamente isso, para que a empresa possa lucrar o máximo em cada venda, né? Ele explica como faz isso. E o outro youtuber de fora é esqueci o nome dele, mas o vídeo que ele fala tem um título bem chamativo, que ele chama da merdificação da internet, uma coisa assim. E a ideia toda é que ele está descrevendo um cara dos Estados Unidos como o Uber funcionava bem, era barato antes e hoje funciona mal, o motorista recebe pouco, as pessoas acham caro. Como o iFood deles, que é outro lá, esqueci o nome, mesma coisa. Como todos os serviços hoje são assinaturas e eles tentam te enganar para que tu esqueça as assinaturas ali funcionando. E o vídeo do Átila fala um pouco sobre isso, mas também como o fato que a Amazon, se tu vai procurar um produto, eles vão fazer de tudo para te mostrar o preço mais caro, porque eles sabem, né, psicologicamente, que se eu for 3 produtos para baixo, provavelmente eu vou imaginar, tá, ok, a plataforma me mostrou os 3 produtos mais baratos, quando talvez o 4º produto seja mais barato. Eles têm usado esses truques psicológicos e essas coisas que eles sabem sobre a gente. Questão de, por exemplo, se eu quero comprar uma viagem para o próximo dia, que a gente sabe que as companhias cobram mais caro, mas também dependendo, as companhias podem fazer assim, ok, se essa pessoa está usando um produto da Apple para procurar um iPhone, eu já vou cobrar mais caro porque eu sei que ela tem uma pretensão maior de gastar dinheiro, porque quem tem isso tem uma renda mais alta. Então, todas essas coisas são feitas e elas, enfim, têm sido usadas exatamente para extrair o máximo de lucro possível, porque eu acho que isso é interessante, de novo, para voltar para análise anticapitalista, análise do colonialismo. A promessa de que a internet ia otimizar todos esses processos não necessariamente é mentira. Só que quando a gente diz que a gente vai otimizar os processos, a gente não imagina as empresas vão poder vender pelo máximo de preço que tu está disposto a pagar, vão poder pagar o mínimo possível para o trabalhador que ele está disposto a aceitar. A gente imagina que tudo vai ser melhor para todo mundo. Mas é porque, eu disse, existe um descolamento do que a gente acha que a tecnologia deveria fazer, que é melhorar a vida de todo mundo, para o que ela acaba fazendo, que é sendo uma melhor ferramenta de reprodução do capital no mundo. Então, acho que é isso que o Átila mostra naquele vídeo, o outro youtuber que eu esqueci o nome mostra, e por isso que eu gosto de trazer e fazer uma análise mais crítica, mais à esquerda da coisa, porque as pessoas estão diagnosticando a mesma coisa que eu, mas às vezes elas dizem, mas se o Google parasse de ter essa prática, talvez a gente melhorasse. Mas se o Google parar de ter essa prática, a Amazon vai fazer e vai ganhar mais dinheiro que eles, e talvez o Google vá falir ano que vem, sabe? Para a empresa não é uma opção ser boazinha, porque a própria competição do mercado vai dar um jeito de botar no topo a melhor empresa. Eu sempre falo pro pessoal, pega as 10 empresas que mais recebem no mundo. Provavelmente são as empresas que você odeia, que você sabe que fazem várias coisas erradas. Mas se elas estão ali, quem somos nós, né, para dizer que elas têm que ter melhores práticas de negócio? Quem é o mercado para dizer que elas não estão certas se elas são as top empresas do mundo? Então, por isso que eu estou sempre tentando puxar para isso a análise. E não só sabe que você está pedindo por um iPhone, mas sabe que você tem interesses, porque você já pesquisou. Então, se você está muito interessado naquele nicho, o Sim. preço aumenta, uma coisa assim mesmo. Não sabemos, então, mais os preços das coisas, porque os preços das coisas vão ser individualizados, é uma coisa assim que você está falando? Isso é uma tendência. Inclusive, se tem alguém aí no chat que por exemplo, trabalha com marketing,
Eu imagino que isso é uma tendência já há vários anos no marketing, exatamente isso. A gente vai personalizar a propaganda para a pessoa. Então, quando começou a internet, era uma questão mais assim, se você segue esse influenciador, até hoje, né? Vamos fazer uma propaganda com esse influenciador e daí ela está personalizada para você. Se você segue esse nicho, nós podemos fazer uma propaganda assim. Mas hoje a gente chega no ponto que é exatamente isso. O preço pode ser personalizado, tudo sobre o produto pode ser personalizado e estando automatizado o suficiente, isso vai acabar dando mais dinheiro, né? Vai acabar dando mais lucro e logo a prática tende a se espalhar. Cara, há bem pouco tempo eu estava assistindo um debate, uma aula que um professor desses de marketing estava dando, e aí ele estava explicando como é que o algoritmo funcionava, né? Que mostra para a pessoa aquilo que ela já quer e tal. E alguém na plateia fez uma pergunta que o cara não soube responder, que eu vou te fazer, que é a seguinte: Pode ser. mas se não fosse assim, como seria o algoritmo? O que o algoritmo ia te dar se não fosse aquilo que você quer? E o Então, professor fez uma cara assim. Como é tá, mas que. olha só. Isso Então, é antidemocrático? Assim, isso é ruim, ele ficar mostrando só o que você. Isso, tá, tem o negócio da bolha, te prende na bolha. Mas se não fosse assim, como é que o algoritmo ia ter uma política no sentido de um sistema para te mostrar o que você quer? O que você é, acha dessa pergunta? Eu achei uma pergunta ótima do aluno. eu acho ótima. Porque eu acho que a diferença que a gente tem aí. E essa discussão ela tem muito a ver com uma outra discussão que eu acho que tu começou a tocar aí, que é a questão da liberdade de expressão na internet. Que é a questão de tipo assim, a gente pode escrever essa frase de tal forma. O algoritmo mostra o que nós queremos ver. Logo, qualquer tipo de regulamentação ou modificação desse algoritmo para tentar, por exemplo, melhorar as coisas, está quem decide. Será que é melhor mesmo? Se a pessoa montou aquele algoritmo ali, entrou na sua bolinha confortável, será que ela não deveria ficar ali? Mas eu acho que já começa errado isso, porque não é o que a gente quer ver, é o que as empresas querem que a gente veja. E tem uma diferença nisso, mesmo que a gente goste, que a gente fique entretido ali, porque a gente pode até perguntar, assim, informalmente para as pessoas se elas se sentem bem, por exemplo, depois de 1 hora de mexer no Instagram, no TikTok ou no YouTube, vendo conteúdo aleatório que ele tá te mostrando, assim. Eu sinto que quando eu comecei a usar clipes de bandas, filmes que eu tive acesso. Hoje eu me sinto um pouco manipulado, bastante manipulado, porque assim, talvez eu não quisesse ver esse monte de conteúdo repetitivo, mas que tem algum tipo de incentivo psicológico para que eu veja isso. E eu acho que é por isso que a gente tem que voltar pro início e dizer assim, hoje, provavelmente o que a gente tá vendo e sendo exposto não é o que a gente queria ver, ou o que a gente precisa ver. O que é versus precisa já é uma outra discussão, mas não é nenhum dos dois, é o que as empresas estão ganhando dinheiro para ver. Um exemplo que a gente pode dar, que é um dos motivos. A câmera caiu? Ah, não, tá legal. Porque se eu não fizer isso. Uma travada aí. Ah, tá. Se o meu vídeo não tá bem monetizado, não tá seguindo bem, digamos, as regras de boa convivência no YouTube, provavelmente o YouTube não vai querer mostrar ele para as pessoas, porque ele não vai estar recebendo dinheiro. Se o meu vídeo não está monetizado, o YouTube não está ganhando dinheiro com ele. Logo, para que ele mostraria ao invés de um vídeo que ele vai receber dinheiro, que ele vai poder botar publicidade em cima? Então a internet ela funciona muito baseada nisso, e é uma contradição que eu quando bota um vídeo no canal, tem que pensar, talvez, por exemplo, a questão Israel-Palestina, talvez eu devesse ser muito mais duro na condenação que eu tô fazendo aqui de Israel a dessa situação específica, porque só que daí a gente pensa, o algoritmo provavelmente vai desmonetizar esse vídeo e ninguém vai ver. Então eu acho que a pergunta correta de se fazer é como a gente constrói plataformas, né, que elas vão nos mostrar o que a gente quer primeiro, que eu acho que elas não fazem isso, e o que a gente precisa, essencialmente, sabe? Porque, e daí essa discussão é muito difícil, mas hoje a gente não está fazendo nenhuma das duas, por isso seria muito importante ter uma regulamentação, uma auditoria, fiscalização da sociedade civil do que essas plataformas estão fazendo. A PL que foi proposta de regulamentação das redes, que foi chamada de PL das fake news,
não passou, mas grande parte do que tinha ali tinha bastante a ver com isso, embora tivesse partes que não eram muito legais, mas ela ia obrigar um pouco a gente ter essa discussão, a ter uma maneira de fazer isso com as Big Techs, mas não passou, né? Exatamente as próprias Big Techs e grupos políticos aqui no Brasil não queriam esse tipo de coisa. Não queria.